A aula de hoje está no fascículo número 8 do Telecurso 2º Grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. O funcionamento destas máquinas se baseia em propriedades dos líquidos. Água, óleos, álcool e todos os líquidos têm o seu comportamento explicado pelas mesmas leis de física. Vamos estudar algumas leis de física que explicam por que os líquidos podem ser usados para movimentar máquinas. Inicialmente, precisamos falar de pressão. Veja o que eu vou fazer com esse lápis na minha mão. Inicialmente, eu vou aplicar uma força no lápis e encostá-lo desse lado na minha mão. Repare, agora eu vou virar o lápis e vou aplicar a mesma força. Ó, repare que minha mão está afundando muito mais agora. Você viu que nos dois casos a força foi praticamente a mesma, mas a impressão que nós temos quando eu apliquei a força virando a ponta para minha mão é que a força aumentou, não é? Pense sobre isso. Claro que você percebeu que quando eu virei a ponta para minha mão, ela afundou mais. Mas nos dois casos a força foi praticamente a mesma. Só que quando eu virei a ponta, é como se toda a força se concentrasse num ponto só. Essa que foi a diferença. Este tijolo está exercendo uma força sobre esta almofada. Observe o quanto a almofada está afundando. Agora vou colocar esse mesmo tijolo sobre a almofada, mas em outra posição. Vou colocá-lo lateralmente. Como é o mesmo tijolo, a força exercida sobre a almofada vai ser a mesma. Mas veja quanto a almofada vai afundar agora. Você viu que colocado assim, o mesmo tijolo fez a almofada afundar mais. E agora vou colocar o tijolo em pé. Veja. Agora, a almofada afundou mais ainda, não? Nos três casos, a força aplicada pelo tijolo sobre a almofada foi a mesma. Mas você certamente está percebendo que existe uma relação entre a força aplicada e a área sobre a qual se aplica essa força. Uma mesma força aplicada numa área maior foi menos sentido do que quando aplicada numa área menor, correto? Esta relação entre a força aplicada e a área sobre a qual essa força atua é chamada pressão. Como você viu no caso do lápis e do tijolo, a pressão depende da área sobre a qual a força atua. Para uma mesma força, a pressão será tanto maior quanto menor for a área em que ela atuar. Assim a gente pode dizer que a pressão exercida por uma força que atua sobre uma superfície é a razão entre o valor da força e a área da superfície. Então, pressão igual a valor da força sobre a área da superfície. Vamos analisar agora a pressão num líquido dentro de um recipiente. Esse balde está cheio d'água e aqui nós temos 3 furos que estão fechados por esse pedaço de madeira. Daqui a pouco eu vou abrir e vai sair um jato de cada um desses furos. O jato que for mais forte será aquele em que a pressão é maior. Então vamos ver, preste bem atenção. Eu vou procurar tirar rapidamente os 3. Como você está vendo, o jato mais embaixo é mais forte.
e o aqui em cima é menos forte. Então a pressão aqui mais no fundo é maior do que a pressão mais em cima. Isso nos mostra então que a pressão de um líquido é maior quanto mais no fundo. Infelizmente, o nosso amigo se esqueceu ou não sabia que pelo fato de o furo estar bem próximo da base do barril, a pressão ali é muito grande. Mas vamos agora ver mais uma característica interessante dos líquidos. Veja bem, eu tenho aqui uma garrafa cheia d'água até a boca. Comprimir a água ou um líquido qualquer é bastante difícil, mas nós podemos exercer pressão sobre ele. E é o que eu vou fazer utilizando essa rolha. Eu vou colocar aqui dentro da garrafa um palito de fósforo e depois eu vou exercer a pressão com essa rolha sobre a água. Então, acompanhe. Veja bem o que acontece com o palito. Agora eu paro de exercer pressão, veja bem, ele deve subir. Então, a pressão exercida num ponto do líquido se transmite para os outros pontos do líquido. Aliás, essa pressão se transmite integralmente para todos os pontos do líquido. Assim, por exemplo, se eu exerço uma pressão de 10 newtons por centímetro quadrado num ponto do líquido, todos os outros pontos terão uma pressão maior, ou seja, mais 10 newtons por centímetro quadrado. Como você acabou de ver, a pressão exercida num ponto de um líquido é igualmente transmitida para todos os outros pontos do líquido. Esta transmissão de pressão fundamenta o uso dos líquidos como parte integrante de uma máquina. Veja, por exemplo, esta reportagem. Aí, meu irmão. A lavagem completa, no capricho, tá bom? Estamos num posto de gasolina. Aqui, um elevador de automóveis. Existe no subsolo desse posto uma série de tubulações contendo líquido. Aqui, o ar, vindo de um compressor, exerce pressão sobre uma área muito pequena desse líquido. E depois, essa pressão se transmite a todos os pontos do líquido. Assim, fica muito fácil, porque com um pequeno esforço, nós conseguimos levantar esse automóvel. E a explicação disso vem logo agora. Agora veja esse aparelho. Ele é constituído de duas seringas contendo água e que se comunicam por este tubo. Agora veja uma coisa. Eu vou colocar meio quilo aqui desse lado. Vou segurar um pouco para não descer. E olha, eu vou conseguir o equilíbrio colocando 1 quilo desse outro lado. Então veja, o equilíbrio foi conseguido com meio quilo de um lado e 1 quilo do outro. Agora, por que isso acontece? Eu vou explicar aqui no quadro. Bem, quando eu coloco meio quilo na seringa de diâmetro menor, as seringas são de diâmetros diferentes, o que acontece é que aparece uma força agindo aqui no líquido. Eu vou representá-la aqui. E vou chamar essa força de F índice X. Muito bem, essa força está agindo nesta superfície, que tem uma área que eu vou chamar de área AX. Muito bem, se age uma força numa superfície de área AX, o que está acontecendo aqui é que está havendo uma pressão, que eu vou chamar de P, que é dada, como vocês sabem, pela razão entre a força, que eu chamo de Fx, e a área, que eu chamo de AX. Muito bem. Agora, como vocês sabem, a pressão se transmite integralmente para todos os pontos do líquido. Quer dizer, uma pressão exercida num ponto do líquido é transmitida integralmente para todos os outros pontos, inclusive para cá, para o outro lado do aparelho, para outra seringa. Então, o que acontece é que a pressão aqui nesses pontos vai ser a mesma pressão que foi exercida aqui. E essa pressão também vai ser P.
pressão aqui será P também. Então, o que acontece é que para essa pressão aqui, CP, aqui vai aparecer uma determinada força que eu vou chamar de força FY. E essa força FY, que é para cima, é representada por esta área que eu chamo de, ou melhor, ela atua nessa área que eu chamo de AY. Então a pressão aqui vai ser igual a força FY dividido pela área AY. Então a pressão é igual. O que acontece é que então eu tenho aqui que a pressão é FY sobre AY e aqui eu tenho que a pressão é FX sobre AX. E a pressão é a mesma. Então a pressão exercida aqui se transmitiu para todos os pontos do líquido e veio para cá com o mesmo valor. Então eu tenho que essa igualdade é igual a essa. Então eu vou escrever assim, que Fx AY, ou melhor, AX, vai ser igual a Fy sobre AY. Daqui eu tenho o seguinte, tenho que Fy vai ser igual a AY sobre AX multiplicado por Fx. Então veja uma coisa, aqui nós temos a razão entre as duas áreas. Se essa área é 2 vezes maior que essa, por exemplo, então eu tenho aqui a razão de 2 para 1. Eu vou encontrar que Fy é igual a 2 vezes Fx. Veja, então a força Fy é o dobro da força Fx. Por isso, então, que eu consegui o equilíbrio aqui no aparelho, colocando 1 kg desse lado. Então o equilíbrio foi mantido assim. Agora, imagine se a diferença entre as áreas das superfícies ou melhor, as áreas das secções das seringas sejam bem maiores. Por exemplo, se a área desta secção seja 10 vezes menor que a área desta secção. O que vai acontecer, vindo aqui, será o seguinte, se a razão entre essas áreas é de 10 para 1, a força será 10 vezes essa. Portanto, se eu faço uma força pequena na seringa de diâmetro menor, eu vou encontrar uma força bem grande na seringa de diâmetro maior. Em resumo, no programa de hoje, você ficou sabendo que a pressão é tanto maior quanto menor for a área de ação da força. Veja. Você ficou sabendo também que para um líquido contido no recipiente, haverá pressão do peso do líquido nas paredes e na base do recipiente. Você então soube que a pressão aumenta com a profundidade. Então vamos ver, preste bem atenção. E finalmente você foi informado que se num ponto qualquer do líquido for exercida uma pressão, esta pressão se transmite igualmente para todos os outros pontos do líquido. Veja bem o que acontece com o palito. Agora o importante é você estudar, fazer os exercícios para sedimentar os seus conhecimentos sobre pressão e transmissão de pressão nos líquidos. E procure responder a seguinte pergunta: como os líquidos podem se transformar em excelentes máquinas? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.